As crianças podem se retirar. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos continuar a nossa meditação na Palavra de Deus. E hoje, provavelmente, é a última mensagem no Evangelho de João que eu vou estar pregando, por dois motivos, Primeiro, que aqui encerra uma parte importante do Evangelho de João, que está dividido em duas partes. O Evangelho de João ele se estende até o capítulo 13, conhecido como o livro dos sinais, e do capítulo 13 até o último capítulo, é conhecido como o livro da glória. Então são duas partes que João divide muito bem. A gente está praticamente quase que encerrando o primeiro livro, o primeiro livro do Evangelho de João, a primeira parte do Evangelho de João. E também o segundo motivo é porque a partir do domingo que vem, se Deus assim nos permitir, eu quero trazer mensagens de Natal para os irmãos, como sempre é o nosso costume, É uma tradição nossa que quando entra o primeiro domingo de dezembro, a gente começa a trazer mensagens acerca de Natal, o que os profetas falaram sobre o nascimento de Cristo, o que Deus falou sobre a natureza da pessoa de Jesus. São mensagens de Natal, tá certo? Então, nós vamos começar a partir do próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Mas nós vamos ler hoje, irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 12, que é essa passagem conhecida, importante, que nós conhecemos, que trata sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Abra sua Bíblia aí, então. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 12, a partir do verso 12, está escrito assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo, e o levantara de entre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia, para compreendermos a porção da Tua palavra que agora acabamos de ler. Por isso, ó Deus, nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, agindo em nosso coração, desvendando-nos, ó Deus, o que está escrito aqui na Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos abre a mente, o coração, para que de fato sejamos edificados por ela. Te pedimos, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar dizendo que está chegando um dos períodos que eu particularmente mais detesto. Aí você pode pensar, o Natal, pastor? Não, de forma alguma. Natal, pelo contrário, é um período que eu amo, porque fala a respeito do nascimento do meu Senhor. Mas o período que eu mais detesto na minha vida é um período do ano que acontece muitas das vezes de 2 em 2 anos, que são as eleições, sejam elas municipais ou estaduais. Esse é um período que eu detesto, e eu creio que o brasileiro raiz, ele também detesta isso daí. É o período das eleições, porque é nesse período que nós descobrimos, por exemplo, que existem políticos que nós nem sabíamos que existiam. Saem de todos os buracos, os mais diferentes seres que você pensa, mas isso é o que? É deputado, é vereador? Nunca ouvi falar nessa pessoa. Ou seja, parece que no período das eleições, as covas se abrem, e os mortos saem dos seus túmulos. Há um processo de descongelamento generalizado em que aparecem políticos de todos os lados. Há uma verdadeira ressurreição dos mortos nesse período.
Eles começam a aparecer, e assim nós os vemos nas ruas, abraçando os pobres, beijando as crianças, preocupados, super preocupados com a educação do nosso país, preocupados com os buracos nas vias. Enfim, todos os anos de eleição isso acontece. Nós, infelizmente, como brasileiros, estamos meio que acostumados com isso, e nós sabemos que tudo isso, toda essa parafernália, toda essa falácia, nada mais é do que exatamente isso, uma falácia. Porém, meus irmãos, o que mais me assusta nesse período de ressurreição política que existe, não é tanto as promessas falsas que eles costumeiramente fazem, mas é o fato de que muitas das vezes esses políticos, olha só, percebam esse milagre, eles viram até crentes, costumam virar até crentes, vão para a igreja, são recebidos nas igrejas, recebem orações, e muitas vezes até mesmo dão a oportunidade para que eles venham à frente e deem uma palavra para o público. Nós sabemos que tudo isso acontece. Esse é o período que muitas igrejas se prostituem com o mundo. Se prostituem com o mundo porque fazem negociatas com tais políticos, e já começou. Eu já começo a ver nos jornais, nas notícias, políticos sendo recebidos nas igrejas ali, levantando as mãos aos céus, orando, e os crentes chamando ele, aqui está um homem de Deus, vamos votar nele. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. O problema, meus irmãos, é que não são somente igrejas e denominações que prostituem-se nesse tempo com o mundo. Muitas vezes nós individualmente também fazemos isso. Pessoas individualmente também fazem isso. E aí você pode perguntar, mas eu, pastor, faço isso? Nós muitas vezes fazemos isso quando nós, muitas das vezes, colocamos e depositamos a confiança do nosso coração, de todo o nosso coração, naquele político que eu vou votar. E dizemos assim, se esse camarada não ganhar, nós estamos arruinados. Ele é o nosso Salvador. Ele vai resolver todos os problemas. E aí você pode pensar, não, pastor, eu não sou radical assim. Mas se falar mal do meu político, eu fico com raiva. Eu não gosto que fale mal do meu político, não. Pode falar mal de Jesus, mas do meu político não fale, não. Porque nós muitas das vezes somos capazes de defender com unhas e dentes uma visão política, somos capazes de defender com toda voracidade um posicionamento em uma figura pública, mas não temos esse mesmo empenho para defendermos o Evangelho. Não temos o mesmo empenho para defendermos ao Senhor Jesus, que dizemos crer nele. E aqui está o nosso grande pecado, meus irmãos, porque esse tipo de atitude, muitas das vezes, revelam quem de fato é o nosso Senhor. Revelam aonde de fato está o nosso coração e a nossa confiança, quando nós depositamos as nossas esperanças e apostamos todas as coisas nos homens, nos projetos dos homens. Somos muitas vezes capazes de entregar a nossa alma. A gente nem vende a nossa alma, a gente entrega de graça. A gente entrega a nossa alma, o nosso coração a uma ideologia, a um partido ou alguma figura pública, em detrimento, muitas das vezes, daquele que deveria ter o nosso coração, que deveria dominar as nossas mentes, que deveria ser o Senhor absoluto das nossas vidas. Há uma contradição, e nós muitas das vezes somos incapazes de declarar publicamente a nossa fé, como nós fazemos com a mesma voracidade quando declaramos o nosso posicionamento político. Quantas das vezes nós nos encontramos crentes assim, né? O cara, ele é capaz de defender e apresentar, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de cima, eu sou de baixo, eu sou seja lá de onde eu for, mas na hora de defender o Evangelho, ele é um gatinho, mansinho, não tem coragem para coisa alguma. Tem alguma coisa errada no nosso coração nesse sentido. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler nos ajuda a confrontar este nosso pecado. Nos ajuda e nos faz ver exatamente a reconhecermos este pecado de não reconhecermos aquele que deveria ser o Senhor sobre nossas vidas. E pelo contrário, ao contrastarmos com o que está escrito aqui, nós vamos perceber que muitas das vezes nós não fazemos isso que deveríamos fazer com o Senhor Jesus, mas fazemos isso com homens. E essa é uma das passagens que está aí diante de nós, uma das mais conhecidas, e tão conhecida ela é, que ela está narrada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram esta passagem que nós acabamos de ler.
e que é claro que está trazendo, que a importância desse contexto é que Jesus está vivendo os últimos dias na terra. Faltava menos de uma semana para o Senhor Jesus ser crucificado, quando aconteceu este episódio que nós acabamos de ler. O que encontramos aqui, meus irmãos, é a manifestação pública de Jesus como o rei do seu povo, em que ele se apresenta como Senhor e Rei do seu povo e sendo recebido por este. Portanto, esse texto nos ajuda a entender quem deve ser o nosso único Rei e Senhor sobre nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Esse texto nos ajuda a entender exatamente essa verdade. Eu quero pensar com os irmãos 3 verdades acerca disso que eu acabei de afirmar aos irmãos. A primeira verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que Cristo, ele é o Rei eterno, e nós vamos pensar nisso. Cristo, ele é apresentado como o Rei eterno. O título que geralmente é dado a esta passagem é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como eu disse, os 4 evangelhos trazem essa narrativa. Os 4 evangelhos trazem essa narrativa, e o que se mostra aqui de modo implícito é a proposital entrada de Cristo da forma como ele entrou, porque ele se manifesta aqui poucos dias antes da sua morte como sendo o rei de Israel. Não é interessante uma coisa, antes de a gente ler o texto, não é interessante que Jesus diversas vezes, quando ele curava alguém, quando ele expulsava um demônio, quando ele libertava alguém de alguma opressão, ele sempre dizia para a pessoa: olha, não diga nada a ninguém, não fale nada a ninguém. Quando ele pergunta aos seus discípulos, lá em Mateus 16, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, pelo Espírito Santo, responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus adverte: não diga isso ainda a ninguém, não fale nada a ninguém. Mas agora, de modo proposital, Jesus entra montado publicamente no animal e é declarado pelas vozes: este é o Rei de Israel, este é o Cristo, este é o Messias. E ele faz isso de modo proposital porque ele sabia que dali a menos de uma semana ele seria crucificado, justamente por causa disso, cumprindo o plano de Deus. E no verso 12 ao 15, olha aí comigo, novamente aí, João capítulo 12, verso do 12 ao 15, é o que nós vimos aí. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em filho de jumenta. O que Jesus faz aqui de modo proposital é manifestar-se publicamente como o Cristo, como o Messias. Mas é interessante que ele toma uma postura de uma realeza. Para nós, que nós nem temos jumentos aqui, né? Como tem lá no Ceará, né? Nós nem temos animais assim, mas para nós, para a nossa cultura, pode parecer algo estranho o que Jesus fez. Mas os judeus e aqueles orientais daquele tempo entenderam muito bem o que Jesus estava fazendo. O que Jesus está mostrando aí? Ele está se apresentando como os reis se apresentavam na antiguidade. Existem 2 maneiras que os reis se apresentavam na antiguidade. Em primeiro lugar, ou eles vinham montados a cavalos, e geralmente quando um rei chegava montado a cavalo, eu quero que você guarde essa informação, porque vai ser importante no final desta mensagem. Geralmente quando um rei vinha a uma cidade montado num cavalo, isto significava que ele estava chegando para tomar a cidade por meio de armas. Então ele veio montado a cavalo, a primeira coisa que ele mandava era o emissário: olha, rendam-se porque o rei, ele vai tomar a cidade. Então imagina aquele rei chegando, a gente vê isso nos filmes, né? Montados a cavalos, cheios de armas, e dizem que eles ameaçam a cidade: ou vocês se rendem, ou então nós vamos invadir e tomar a cidade. Os reis, quando eles queriam trazer uma ameaça à cidade, quando eles vinham em guerra, vinham em nome de guerra, para guerrear e ameaçar uma cidade, eles vinham montados em cavalos. Ou a outra forma que acontece é quando eles montavam propositalmente em jumentos ou em mulas. Quando eles montavam em jumentos ou em mulas e entravam nas cidades, eles estavam querendo dizer: eu vim em paz. Eu sou um rei, mas eu vim em paz. Eu vim para trazer a paz, eu vim para selar a paz. Isso aconteceu, por exemplo, quando Davi ordenou que Salomão fosse montado numa mula.
Quando Davi disse, olha, o meu filho Salomão vai me substituir no trono, quando ele foi ovacionado como rei, o novo rei de Israel, Davi fez Salomão montar numa mula, até porque o nome de Salomão significa alguma coisa como homem de paz. E ele monta na mula do seu pai e entra na cidade e é recebido pelo povo e ovacionado como um novo rei de Israel. Davi já estava no seu leito de morte ali. Ou seja, todas as vezes que um rei queria chegar em uma cidade, em um lugar em paz, não como um guerreiro, não como alguém que trazia a vitória, como um guerreiro que despedaçou os inimigos ou ameaçador, ele vinha montado num jumento, ou mesmo numa mula, por exemplo. E Cristo, ao tomar essa atitude, ele está exatamente tomando essa conotação. Ele vem montado como um rei que vem trazendo a paz. Mas mais do que isso, meus irmãos, o Senhor Jesus ele estava cumprindo aquilo que já estava escrito no Antigo Testamento, nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele estava de modo proposital, cumprindo com as Escrituras do Antigo Testamento. Aonde? Em Zacarias capítulo 9. Aliás, o João ele deixa isso claro, né? Quando ele faz uma citação livre aí, não temas, filha de Sião, verso 15, eis que o teu rei vem montado em filho de jumento. Essa citação é com base lá em Zacarias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro do profeta Zacarias. É um livro pouco conhecido nosso, né? Acredite, tem isso na Bíblia, tá? No livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versos 9 e 10... Olha aí, livro do profeta Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, Malaquias e Zacarias. Zacarias antecede, né? Pois é, para trás, Mateus, Malaquias, Zacarias, voltando, né? Mateus, daí vem Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, depois Zacarias, para ajudar os irmãos aí, tá? Então não é muito difícil de achar, né? Você vai retroceder, Mateus, Malaquias, Zacarias. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, nos versos 9 e 10, o Senhor já havia profetizado por meio do seu servo isso. E ele diz assim a palavra de Deus: alegra-te muito, verso 9, Zacarias 9, 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Jesus estava cumprindo de modo proposital esta passagem, para mostrar que ele é o cumprimento daquilo que o profeta havia falado. Ele é o rei que vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta, para trazer a paz. Meus irmãos, não é isso que celebramos no Natal? Parece que a gente está adiantando alguns sermões de Natal, né, aqui. Mas não é isso que nós celebramos no Natal? O anjo, antes de Maria conceber o Senhor Jesus no seu ventre, anunciou exatamente isso, de que ela daria à luz um filho a quem chamaria pelo nome de Jesus, e este seria grande, e seria chamado Filho do Altíssimo, e ele disse mais ainda, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o mais lindo dessa mensagem, e o seu reinado não terá fim, e o seu reinado não terá fim. Não é interessante que os sábios do Oriente, aqueles magos que vieram do Oriente, pessoas estranhas ao nosso convívio, ao nosso contexto, mas aqueles homens sábios que vieram do Oriente, eles chegam ali diante do Senhor Jesus, do menino Jesus, e ele diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Jesus é o cumprimento, meus irmãos, de profecias como do profeta Isaías, no capítulo 9, versos 6 e 7, em que ele viria e seria chamado de príncipe da paz, e para que aumentar o governo do reinado de Davi e firmar a sua paz que viria sem fim, disse o profeta Isaías no capítulo 9, nos versos 6 e 7. E aqui Cristo está deixando bem claro isso. Ele é o rei que veio em paz. Ele é o rei que veio trazer a paz. Ele é o rei que veio anunciar em paz. Ele é o rei que está chegando em Jerusalém em paz.
E a população daqueles dias, compreendendo esta figura que está longe de nós culturalmente, mas para eles era algo presente que eles conheciam muito bem, eles entenderam. Jesus está se portando como um rei, está montado como um rei, mas ele está vindo em paz, pois ele está vindo num jumentinho. Se Jesus viesse num cavalo, com certeza isso seria algo ameaçador. É como se alguém quisesse entrar, seria uma incoerência, como se alguém quisesse entrar numa cidade num tanque de guerra. Aí, não, mas eu vim em paz. Espera lá, você veio com as armas apontadas para mim e está dizendo que veio em paz? Não, Jesus veio num filho de jumento, num jumentinho para trazer a paz. Acima de tudo, meus irmãos, para nos trazer a paz entre Deus e os homens, como está escrito em Romanos capítulo 5, no verso 1. O que é interessante, irmãos, é que instantes antes ali da sua cruz, quando faltavam ali poucas horas para o Senhor ser crucificado, ele novamente declara a sua realeza, e mais do que isso, ele declara a natureza do seu reino. Queria que nós abríssemos em João mesmo, se você volta lá para o Evangelho de João, no capítulo 18, olha lá no Evangelho de João, no capítulo 18, Evangelho de João, no capítulo 18, nós encontramos exatamente isso, o Senhor Jesus afirmando novamente a sua realeza, e agora diante de um governante, que era Pilatos. Jesus agora está ali diante de Pilatos, no Evangelho de João capítulo 18, a partir do versículo de número 33, abre aí comigo, a partir do verso de número 33, vou ler até o verso 37, em que Jesus está sendo interrogado por Pilatos. Olha o diálogo aí entre Cristo e Pilatos. Já algumas horas antes de ser crucificado, diz a palavra de Deus, tornou Pilatos a entrar no pretório, verso 33 de João 18, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? É interessante como, olha o que Cristo está fazendo. Percebeu o que Jesus fez aqui? Ele zomba da cara de Pilatos, ele está zombando da cara de Pilatos. Mas foi você que tem inteligência suficiente para fazer esse tipo de pergunta, ou foi alguém que mandou perguntar isso? Né? Ele está zombando de Pilatos. Verso 35, replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes aqui te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus. Olha o que Jesus responde para ele: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus não nega a sua realeza, ele confirma diante de um governante ímpio: tu és o rei? Sim, eu nasci para isso, mas o meu reino não é deste mundo, meu reino não pertence a este mundo. E é interessante que no episódio, já quando ele está sendo crucificado, esta é uma das acusações que é colocada sobre sua cruz. Uma das acusações que é colocada sobre sua cruz aí, no verso 17 de João 19, ali em João 19, e aqui nós encontramos mais uma interessante ironia da parte de Deus, zombando dos seus inimigos de novo. Diz a palavra de Deus em João 19, no verso 17, quando da crucificação, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos, olha só, irmãos, a ironia de Deus aí com os governantes deste mundo. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Aqui está a ironia. Deus estava usando
um homem ímpio, para reconhecer a realeza de Jesus, ainda que ele não soubesse que estava fazendo isso consciente. Lembra lá de Caifás? Quando nós falamos lá em João capítulo 11, verso 49, a partir do verso 49, em que Caifás disse, olha, era um homem ímpio e queria matar Jesus. Ele diz, convém que um homem morra em nome de todo o povo. E João interpreta isso e diz, mal sabia ele que ele estava cumprindo as profecias de Deus. Aqui a mesma coisa. Deus estava usando de ironia com seus inimigos para declarar que de fato Jesus é o rei. Jesus é o rei. Meus irmãos, lembra das palavras de Jesus, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O reinado de Cristo, meus irmãos, ao contrário dos governantes deste mundo, ao contrário dos políticos deste mundo, ao contrário dos juízes da terra, o reino de Cristo é eterno. O seu reino é infinitamente superior ao reinado de qualquer ser humano. Podem passar os séculos, os milênios, Cristo continuará reinando como sempre esteve reinando, porque o seu reino jamais terá fim. E o reino de Cristo não é como o reino deste mundo. Os reinos deste mundo, meus irmãos, são imperfeitos, corruptos, podres, criadores de miséria. Assim são os reinos deste mundo. O reino de Cristo não se pode ser comparado a isso. O reino de Cristo é eterno, porque os homens passam, morrem, são sepultados, voltam ao pó e Cristo continua no trono reinando e cada vez mais angariando súditos para a sua glória. É assim que a palavra de Deus diz que Cristo tem governado, e nós somos prova disso. Nós, como crente, devemos de fato ter a Cristo Jesus como nosso Rei, o Rei que nos trouxe a paz. Em primeiro lugar, a paz com Deus, e nos traz a paz também conosco mesmo. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, verso 14, que Cristo é a nossa paz. E o seu reinado e a sua paz não terão fim, não terá fim. Mas é interessante, irmãos, que há uma segunda verdade que a palavra de Deus nos mostra aí no nosso texto. Eu queria que você abrisse novamente lá em João capítulo 12. Em primeiro lugar, nós vimos que Cristo ele se apresenta como um rei de paz, porque vem montado num jumento e não num cavalo. Mas em segundo lugar, o texto também nos ensina que o povo de Cristo olha para ele como seu único e suficiente Salvador. É interessante isso. Aqui nós temos um episódio que nos chama a atenção, que é o reconhecimento público do povo que lá estava, reconhecendo que Jesus ele é o Messias, que Jesus ele é o Rei. Jesus ele é corretamente saudado como o Rei de Israel. Não é isso que diz aí o verso 12, o verso 13 aí do nosso texto? O verso 12 e o verso 13, vamos ler novamente, diz assim: no dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa. Que festa? A festa da Páscoa, que estava para acontecer já, período no qual Jesus seria crucificado. Que viera à festa da Páscoa, ou a festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Já havia um burburinho no meio da festa. Em João capítulo 11, se você olhar aí no verso 55 e 56, o contexto anterior a esta passagem, já se perguntavam: será que ele vem à festa? Onde é que está o tal Jesus que nós temos ouvido falar a respeito dele? Ouvimos falar que ele tem feito grandes milagres, que ele tem curado cegos, que ele tem expulsado demônios, ouvimos até dizer que ele curou um cara, que ele ressuscitou um cara que estava morto há 4 dias. Imagina o burburinho na festa correndo ali. Eles queriam saber onde é que estava Jesus, a multidão já o aguardava nesse sentido. A fama de Cristo já estava correndo ali. E eles tinham ouvido falar, como eu disse, inclusive a respeito da ressurreição de Lázaro. O verso 17 e 18 do nosso texto, olha aí, João 12, 17 e 18, diz assim: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Imagina muitos dos judeus peregrinos chegando a Jerusalém para
a festa da Páscoa e perguntando: onde é que está o tal do Jesus aí? Ouvimos dizer que ele ressuscitou um morto, é verdade isso? E algumas das pessoas que estavam lá, que foram testemunhas oculares de tal fato, dizendo para eles: é verdade, eu estava lá, eu vi quando ele tirou Lázaro do túmulo, depois de 4 dias, eu estava. Imagina, é essa multidão que está ali, é essa multidão que, quando fica sabendo que Jesus está chegando em Jerusalém, montado num jumento, essa multidão que o recebe, que o ovaciona, que o recebe com grande alegria, e muitos, ao saberem disso, saem então clamando e dizendo: ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Rei de Israel. Parece estranho, né? Porque finalmente há um lapso de sanidade coletiva. Geralmente a coletividade é insana, mas aqui nós temos um raro momento de um lapso de sanidade coletiva. Observe o que a multidão cantava e o que a multidão dizia no verso 13. O verso 13 do nosso texto diz a palavra de Deus que o povo clamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei. Jesus, ele é recebido pela multidão com um salmo messiânico. Portanto, eles estavam reconhecendo. Qual é o salmo? É o Salmo 118. Eu queria que a gente lesse lá, versos 25 e 26. Salmo 118, versos 25 e 26. O povo estava clamando e ovacionando Jesus com este salmo aqui. Salmo 118, versos 25 e 26. Quando o salmo diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Este salmo, irmãos, eram cantados pelos judeus quando eles subiam a Jerusalém para a festa de tabernáculos e da Páscoa. Eles iam cantando estes salmos. Imagina, a multidão já estava cantando. Quando vem Jesus, o povo então se alvoroça e canta e aplica este salmo a Cristo, reconhecendo que exatamente essa é a verdade. O salmo se aplica a ele. A expressão que lá no nosso texto diz é Hosana. Essa é uma expressão idiomática hebraica que significa: salva-nos agora, Senhor. É que no hebraico seria Hoshianá, salva-nos agora, Hosana, salva-nos, Senhor. Eles estavam reconhecendo que Cristo é o seu Salvador, reconhecem que Cristo é o Messias, que ele veio para salvá-los. Meus irmãos, aqui está o exemplo em nosso texto do que o povo de Cristo deve ter em sua mente e no coração, que falta-nos muitas vezes a nós, principalmente no período das eleições, que somente o Senhor Jesus é a nossa esperança, que somente o Senhor Jesus é o nosso Rei, que nós devemos subserviência somente a Ele. Nós precisamos ser lembrados pela palavra de Deus de um outro salmo. Já que você está aí no Salmo 118, olha o que o Salmo 118 mesmo, no verso 8 e 9 diz aí. Salmo 118, verso 8 e 9. O que diz aí o texto da palavra de Deus? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E o Salmo 146 destroça completamente a justiça humana quando ele diz: olha, não confiem nos príncipes, porque eles morrem, voltam ao pó e perecem todos os seus desígnios. Confie no Senhor. Israel confia no Senhor. Nós não confiamos em príncipes, nós não confiamos em reis, nós não confiamos em nenhuma figura pública que se mostre como sendo o salvador da pátria. Não confiamos nisso, porque o reino dos homens perecem, eles voltam ao pó, mas Cristo permanece reinando para todo sempre. O Senhor Jesus, meus irmãos, não podemos nos esquecer que diante de Pilatos ele disse o quê? O meu reino não é deste mundo. E se o seu reino não é deste mundo, grave bem isso que eu vou dizer, também aqueles que são submissos ou súditos desse reino também não pertencem a este mundo. Se o reino de Cristo não é deste mundo, isto significa dizer que os cidadãos que pertencem ao reino de Cristo também não são deste mundo. Aliás, o Senhor orou nesse sentido em João 17.
Quando ele ora ao seu pai, ele diz: eu não sou deste mundo, como também eles não são. Eles também não são deste mundo, aqueles a quem o Pai lhe deu. A nossa pátria, meus irmãos, está nos céus, diz a palavra de Deus em Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos aquele que governa sobre nós. De maneira bem aplicativa, nós podemos dizer, nós que somos crentes, preste atenção nisso, irmãos. Nós que somos crentes, nós estamos no Brasil, mas nós não somos do Brasil. Nós estamos no Brasil, por uma fatalidade nascemos aqui, né? Mas nós não somos daqui. Nós não somos no Brasil. A nossa cidadania brasileira, preste atenção no que eu vou dizer, a nossa cidadania brasileira, ela deve ser limitada à nossa cidadania celestial, que deve ser muito maior em nós do que a nossa cidadania brasileira. As leis que regem a nossa mente, o nosso coração, não são a Constituição brasileira. Nós podemos até obedecer enquanto elas estiverem de acordo com a nossa fé, nós vamos obedecer. Enquanto a Constituição e as leis do nosso país estiverem de acordo com a nossa fé, nós vamos obedecer sem problema nenhum. Mas a partir do momento em que elas se voltarem contra aquilo que cremos, nós seremos subservientes ao Estado. Porque muito maior quem governa sobre nós não é o Estado, não é o presidente, não é o prefeito, não é ninguém. É o Senhor Jesus quem governa sobre nós. A lei que deve reger a nossa mente, o nosso coração, é a lei do Evangelho. É a lei da palavra de Deus. É isso que deve reger a nossa mente, o nosso coração. A palavra de Deus está acima do Estado. A palavra de Deus está acima de quem governa. A palavra de Deus está acima de todos e de todos. A palavra de Deus. Portanto, nós devemos obediência ao Senhor da palavra, que é o Rei de Israel. Por isso, meus irmãos, é uma incoerência muito grande quando um crente deposita a sua fé irrestrita, totalmente, num governo humano, como se este fosse redimir a nação, salvar o mundo, ou coisa do tipo. Esse é um amor desesperado que só os ímpios têm. Eu até entendo que um homem que não conhece a Deus, que não conhece o Evangelho, que não conhece a Cristo, e que, portanto, é um desesperado, eu até entendo que tal pessoa possa olhar, não, a gente tem que fazer o cara ganhar, a gente tem que fazer o cara vencer, a gente tem que fazer, não, vamos lutar, vamos militar, e ele milita por um partido político, ele milita por uma visão ideológica, ele milita por tudo, o cara é capaz de matar e morrer por causa disso. Coitado, é um desesperado, ele não tem esperança nenhuma. O céu dele é isso aqui, que em breve vai acabar. Em breve vai acabar o céu dele. Mas nós, meus irmãos, temos uma esperança que é eterna, porque o reino do nosso rei não é deste mundo. E nós também não somos daqui. Estamos aqui para colaborar como sal e luz neste mundo, mas nós não pertencemos a este lugar. Portanto, quem governa sobre nós de forma absoluta não são aqueles que estão nos governos e nos palácios, não. É o Senhor Jesus que está no seu trono reinando para todo sempre. É Ele quem governa sobre nós de forma absoluta. Por isso, há uma terceira e última verdade que esse texto nos ensina. Terceiro lugar, volte lá para João, que eu quero mostrar isso para os irmãos, João capítulo 12. Terceiro e último lugar, é exatamente por causa disso que o mundo em que vivemos odeia a Cristo, justamente por isso. Odeia a Cristo e ao Evangelho. Aqui, meus irmãos, estão novamente registrados aí no verso 19, os inimigos de Cristo. Nos diz a palavra de Deus que os inimigos de Cristo, quando eles olham toda a multidão indo atrás de Jesus, quando eles olham todo o povo correndo e gritando, hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, eu imagino uma grande multidão. No verso 19, os fariseus ali, eles vendo essa cena, eles dizem, de sorte que os fariseus disseram, vede, nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Esse texto, esse versículo é difícil de traduzir, mas a ideia por trás dessa expressão é como se os fariseus estivessem dizendo algo do tipo, nós precisamos fazer algo com urgência. Não está vendo como ele está conquistando o coração de todo mundo, a gente tem que matar ele logo. Temos que dar um fim nele para ontem.
É isso que os inimigos estão tramando aqui quando eles dizem isso. Olha, nada aproveitais. É como se eles estivessem dizendo: não adiantou nada todo o nosso esforço até aqui. Precisamos fazer alguma coisa para destruí-lo. O que é interessante, meus irmãos, é que imediatamente após esse fato, aí no verso 20 mesmo, alguns gregos procuram Jesus, agora estrangeiros. Não somente judeus, mas agora estrangeiros vão procurar Jesus ainda, vão atrás de Cristo. Qual era a preocupação desses homens aqui? A preocupação desses homens era com o fato daquilo que estava diante dos seus olhos. Cada vez mais o Senhor Jesus ganhava adeptos. E eles viram o seu lugar de líderes e honrarias que eles estavam acostumados a receber, ameaçados por Jesus. É isso que estava acontecendo. Nós estamos perdendo nosso lugar para este Galileu, nós estamos perdendo nosso lugar para esse Jesus aí. Nós precisamos dar um fim nele. Ora, meus irmãos, mal sabiam eles duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus não estava interessado no reino deles. A piada até um negócio desse. Jesus não estava interessado, Jesus não queria tomar o lugar de Herodes, Jesus não queria tomar o lugar da liderança dos judeus, ele não queria nada disso. Essas coisas para o Senhor não valem nada, não tem valor algum. Ele não estava interessado, o olhar de Cristo, ele não queria tomar o poder político de Israel, ele não queria derrubar o trono de Herodes, ele não queria nada disso, porque isso para aquele que tem um reino que é eterno, não é nada. Não era esse o interesse de Cristo. E em segundo lugar, eles mal sabiam que, ao sentirem-se forçados a matar o Senhor Jesus, e é o que eles fizeram, eles adiantaram isso, para que a morte de Cristo acontecesse justamente durante a Páscoa. Alguns especialistas, quando olham os vários textos bíblicos aí, eles chegam à conclusão de que a intenção da liderança dos judeus não era nem matar Jesus durante a Páscoa. A ideia era assim: deixa passar a Páscoa, que é a principal festa dos judeus. A Páscoa está para o judeu, que é o Natal para nós. É uma das principais festas do calendário, se não a principal. Olha, deixa passar a Páscoa, depois de dar um fim nele. Só que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e a multidão correndo atrás, fez com que eles fizessem: olha, a gente tem que fazer isso logo, antes da Páscoa. Tem que matar logo ele, vamos adiantar logo, porque ele está conquistando o coração de todo mundo. Precisamos matá-lo. Mal sabiam eles que eles estavam cumprindo o propósito de Deus, porque o Cordeiro da Páscoa devia morrer durante a Páscoa. O Cordeiro de Deus devia morrer durante a Páscoa. Eles estavam cumprindo o propósito de Deus, para que Jesus morresse de propósito no período da Páscoa, não segundo o plano dos homens, mas segundo o plano de Deus que estava em ação ali. Meus irmãos, o grande ódio dos príncipes deste mundo contra o Senhor Jesus é de que cada vez mais, cada vez que o Senhor Jesus ele conquista corações como nossos, eles sabem que eles perderam muito do campo, porque um verdadeiro crente que ama Jesus de todo o coração, ele jamais será subserviente ao Estado de maneira irrestrita, jamais, de forma alguma. O grande desejo dos governantes deste mundo, que já passaram por este mundo e que ainda estão no mundo hoje, entenda: faraós, reis, imperadores, podemos nomear alguns: Herodes, Caifás, Pilatos, Nero, por que não dizer Hitler, Mussolini, e todos esses facínoras que passaram pela história. O grande desejo deles e daqueles que governam, muitas das vezes, é tomar um lugar que pertence somente a Cristo. Tomar um lugar na mente e no coração que pertence somente a Cristo. Por isso, meus irmãos, desde o passado, os nossos irmãos são perseguidos e odiados. E hoje também, na África e em vários lugares no mundo, porque justamente eles não se curvam à figura do imperador. Por que nossos irmãos eram mortos? Justamente por causa disso. Não era simplesmente porque eles tinham uma religião estranha, era assim que os romanos nos olhavam. Esse povo, eles têm uma religião estranha, eles adoram um tal de Jesus, ou como eles diziam, um tal de Crestos. Esse povo é estranho. Ele não era uma religião estranha, não, é porque quando chegava a hora, você deve render culto ao imperador, porque o imperador é visto como um ente divinizado. Nossos irmãos não se dobravam. Nós já temos um Senhor que é acima do imperador,
Por causa disso, nossos irmãos foram mortos, foram perseguidos, porque eles se recusaram a isso. Meus irmãos, isso deve ser ainda hoje assim. A nossa subserviência deve ser única e exclusivamente a Cristo Jesus, como nosso Senhor. Só Ele. Os reis da terra podem tentar tomar de nós o nosso voto ou coisa do tipo, né? Mas o nosso coração eles não podem ter jamais, a nossa mente jamais. Nossa mente, o nosso coração já tem dono. Nossa mente, o nosso coração já tem uma legislação muito maior e muito melhor do que a do nosso país, que é a palavra de Deus. Esta deve nos governar. E o Senhor Jesus deve ser aquele que governa sobre nós. Eu quero já caminhar para uma conclusão, perguntar a você e a todos nós que estamos aqui nessa noite: onde é que está a nossa esperança, meus irmãos, nesse mundo? Onde é que está a tua esperança nesse mundo? E no país em que nós vivemos, nós sabemos que o nosso país vive em problemas estruturais tamanhos, e que nós muitas das vezes, como crentes, somos tentados a colocar, a depositar a nossa fé em governos humanos. Esse vai resolver o problema. Esse aí vai solucionar todo o nosso problema. A pergunta é, preste atenção no que eu vou dizer. Quem é que de fato governa a sua vida? É uma ideologia? É um partido? É a figura emblemática de um homem carismático? É ele que governa a sua vida? Quem é que de fato governa a sua vida? Ou será que é a palavra de Deus quem governa a sua vida? Meus irmãos, esse texto nos faz lembrar que os reinos dessa terra passam, mas o reino de Cristo é eterno. E eu quero concluir lendo uma última passagem com os irmãos. Esse texto que lemos, vimos Jesus, ele fazendo a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado no quê? No jumentinho, porque ele veio em paz. Esse texto nos faz lembrar como Cristo voltará na sua segunda vinda. Vamos ler Apocalipse 19? Leia comigo, vamos ler lá Apocalipse capítulo 19. Livro do Apocalipse capítulo 19. Na hora que eu li aquele texto, me veio logo à mente esse texto da palavra de Deus. Se na sua primeira vinda, Cristo Jesus, ele veio montado como um jumento, simbolizando a paz que ele veio trazer, como é que Cristo voltará em sua segunda vinda? Apocalipse 19, verso 11 ao 16, está escrito assim: vi o céu aberto, e eis o quê? Um cavalo branco. Já mudou de animal, né? E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Detalhe, esse sangue não é o dele, é o dos seus inimigos. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo entrou em Jerusalém naquele dia histórico, montado no jumento, trazendo a paz. Ele voltará a este mundo, fazendo a sua derradeira entrada triunfal, montado num cavalo branco. Entendeu a mensagem, né? Ele não virá mais em paz, mas trará a vingança justa do Senhor contra este mundo, como homem de guerra que ele é. Esse texto nos lembra que um dia Cristo voltará, meus irmãos. E o que nós, seu povo, devemos fazer diante disso? O mesmo que aquele povo fez: clamarmos: Hosana, salva-nos, Senhor. Maranata, bendito é o que vem em nome do Senhor. É isso que devemos clamar e esperar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Esse deve ser o nosso maior desejo.